aqui, tá? Teste. Pronto? Ok? Podemos começar? Ok. Bom, gente, então vamos lá. Com muita alegria, nós estamos retomando a segunda parte do nosso seminário e agora nós vamos trabalhar alguns aspectos que remontam Jesus, o Mestre, Jesus, a luz do mundo. Nós, antes de mais nada, gostaria de antecipar para vocês que faz parte de um projeto da nossa Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a gente poder promover mais esses encontros. Então, nós hoje estamos inaugurando um espaço que vamos estar falando do cristianismo. Então, em breve estaremos agendando uma outra data para que o Afonso dê continuidade na proposta que ele abraçou junto conosco e nós também, de nossa parte, desenvolvermos esse projeto em conjunto. Então, vocês já estão convidados para, em breve, vir lanchar conosco nessas tardes. Não é tardes de domingo, viu? Jovem Guarda que era tarde de domingo, nós é as tardes de sábado. Bom, gente, Jesus o Mestre. Nós escolhemos um instante do Evangelho de João que ele fala muito do que a gente gostaria de dizer. É o capítulo 8 de João, e para vocês terem uma ideia, o título do capítulo ou desse trecho, o discurso de Jesus sobre a sua missão. Então, nada melhor do que ele falar da missão dele. Pois ele, falando da missão dele, ele fala com autoridade. E eu gostaria aqui de trabalhar o texto com vocês, que é aquele exercício que a gente faz de interpretação, obviamente, ligeira, mas assim, para que a gente possa pensar alguns pontos que venham dinamizar ainda mais os fatores históricos e análises mais aprofundadas que foram feitas no primeiro momento do nosso seminário. O grande movimento do Evangelho, primeiro, é abrir o coração para nos fazermos crianças em Cristo. Porque, questionado sobre quem é o maior no reino dos céus, Jesus manda que traga uma criança e coloque no meio deles os indagadores, que somos muitos de nós hoje. Quem é o maior no reino dos céus? Diante de uma criança, ele fala assim, conforme o capítulo 18 do próprio Evangelho de Mateus, me perdoe, no versículo 3. Enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual à criança, não podereis entrar no reino dos céus. A pergunta foi feita sobre quem era o maior, a definir alguns pontos. O mestre por excelência, ele não responde perguntas. Ele atende ao indagador. Porque nem sempre nós sabemos formular. Muitas vezes a nossa pergunta está muito mais naquela condição de ou se expor, ou estamos ainda confusos até na formulação, ou até na sintonia com aquele procedimento. Nem sempre ela expressa a sua necessidade real. A sua pergunta pode estar em cima de um assunto e a sua necessidade está em outro. Então, o mestre por excelência é aquele que ausculta a alma manifestante. Isso é um termo usado por André Luiz. Auscultar. É ouvir e ver com olhos e ouvidos de ouvir. É penetrar na profundidade. É entrar em ressonância com a manifestação do espírito, da essência, e não das manifestações das nossas personalidades, que são egóicas, que são transitórias, que são frágeis.
Então, quando Jesus diz para nós, para que nós possamos nos curvar diante da vida como crianças, ele está tentando nos mostrar a importância de você purificar o seu coração. Para você abrir mão de preconceitos, para você não entrar no diapasão do mundo, das conquistas efêmeras, das disputas incongruentes, intransigentes, porque nada disso vai te trazer paz. Nada. Nós aprendemos a história do cristianismo para que nós possamos aprender a nos adequar ou penetrar na história. Para que essa história se torne vigorosa, como a sua história. Não a história do terceiro. Embora a trajetória daqueles que já caminharam na SESI sejam fulcros irradiadores. E eu não estou aqui falando de Jesus. Eu estou falando aqui dos discípulos. Porque se eu estivesse falando de Jesus, eu estaria sendo contraditório até com o que foi dito aqui anteriormente. Porque foi muito bem lembrado André Luiz, quando define que Jesus é o fertilizador da humanidade. Fertilizador. Existem situações, daqui a pouco eu entro no texto, em que o indivíduo reencarna como filho, para ele ter a oportunidade de ter contato com a mãe. Uma mãe que vibra em faixas superiores. Eu não estou dizendo aquelas que põe no mundo. Não estou falando delas, porque esse ato é muito mecânico. Eu estou falando do envolvimento amor. Ele contagia. Ele fertiliza. E ele é capaz de tocar em pontos adormecidos pela nossa incapacidade de penetrar. Então basta estar ali. O espírito no líquido amniótico da mãe. O líquido amniótico simbolizando toda uma expressão áurica. Não sei se deu lá. Nós estamos num momento importantíssimo que é necessário que nos façamos crianças. Mesmo. Senta no chão. Vai desenhar, vai colorir, vai rasgar papel. Lembra quando tu era criança? Que você era feliz? Por que muitas vezes a gente fica velho e a gente perde isso? Por quê? Por que a gente se permite se conspurcar diante desse império cesariano que nós investimos tanto e ele já nos mostrou a história que não vale a pena, mas a gente prefere investir nele. Ontem eu escutava um programa de rádio e uma história me comoveu. Um companheiro, um jovem, certa feita, muito perdido na vida, foi convidado para participar de um culto do Evangelho num lar, sem designação religiosa. E ele foi. Chegou lá, começaram a falar do Evangelho, as histórias de Jesus, e aquele movimento foi tocando-o profundamente. E ele saiu de lá com uma certeza. Deus não fazia parte da vida dele. E no caminho, dirigindo o seu carro, sensibilizado,
ele fez uma pergunta para Deus. O Senhor existe, Deus? Fez-se um silêncio. De repente, ele escuta uma voz na intimidade que diz assim: eu existo. Aí ele disse assim: mas o que queres que eu faça? Aí a voz na intimidade disse assim: compre 1 litro de leite. Ele não entendeu. O que tinha a ver a existência de Deus com 1 litro de leite? Ele resolveu parar o carro e comprar 1 litro de leite. Foi difícil, porque era tarde da noite, até ele encontrar um núcleo que vendesse, mas comprou. Com 1 litro de leite dentro do carro, ele falou assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com 1 litro de leite? Não houve resposta. Ele continuou seguindo com o carro. Mais à frente ele perguntou: Senhor, envie um anjo então e me diga o que eu devo fazer. Uma voz respondeu: entre à direita. E ele, sem entender, entrou à direita. Mais à frente, entre à esquerda. Mais à frente, pare o carro. Entre naquela casa. Ele maquinalmente foi atendendo e entrou. Bateu, atendeu um senhor. E a voz tinha dito para ele entregar o litro de leite. Ele falou assim: olha, o senhor me desculpa, mas eu vim aqui para entregar 1 litro de leite. O moço pegou o litro de leite, voltou para dentro de casa, entregou para a esposa, passa um pouquinho, ele deu por si, voltou. Meu amigo, foi Deus que te mandou aqui, porque eu estou desempregado, não tenho o que comer, minha filha está doente e eu estou desesperado porque, no mínimo, o que eu poderia dar para ela é 1 litro de leite e eu não tenho dinheiro para comprar nenhum litro de leite. E há pouco tempo eu fiz uma prece e falei assim: Deus, se o Senhor existe, mande para mim pelo menos 1 litro de leite. E você é um anjo que me trouxe o litro de leite. O companheiro, engasgado, abriu a carteira, tirou tudo que ele tinha e entregou, dizendo: eu não sou um anjo, mas o anjo é que pediu que eu viesse aqui e a partir de agora a minha vida vai se transformar. Muito obrigado. E se você precisar, o meu telefone está escrito aí. O reino de Deus, a presença de Deus que Jesus quer falar para nós em seu discurso, é no sentido de nos tocar, para que a gente possa parar, para que a gente possa rever a vida, as nossas práticas, a forma com que eu vejo a família, a maneira em que eu trato o meu semelhante, a valorização do que eu faço, da minha profissão, a oportunidade de valorizar os menores momentos, os mais singelos, porque eles são capazes de nos proporcionar uma verdadeira mudança, uma verdadeira oportunidade para mudar. Só que a gente ainda prioriza a falta de tempo. Você não tem tempo para nada. A gente se permite ser dominado por um movimento escravagista, assolador, desumano, e que visa apenas resultado, lucro, reconhecimento, aplauso. Então, meu amigo,
passa-se os anos, os cabelos nossos vão ficando encaniçados, os filhos vão crescendo, os amigos vão embora, e vai nós caminhando, talvez, para a desencarnação, de novo, falando assim, o que eu fiz da minha vida? Repetição. Falidos, frágeis, vazios, arrependidos, cheios de culpa. E algumas vezes, uma vida inteira falando de religião. Sacerdotes, bispos, médiuns. Nós trouxemos a página de Emmanuel que abriu esse encontro, porque Emmanuel, o benfeitor desse movimento espírita que está se projetando para se tornar chave para a humanidade, Emmanuel viveu tudo isso. E a expectativa dele, quando se fala em evangelho, e que cita, inclusive, ele mesmo em seus textos maravilhosos, a expectativa dele não é a que nós repitamos, reincidamos nos mesmos equívocos. O discurso de Jesus se repete. Por isso é que ele fala, ele torna a falar, porque o discurso dele, que não visa a nossa intelectualidade, o discurso dele, na realidade, é expressão de um sentimento sublimado que a gente não dá conta, e que é capaz de fertilizar e transformar. Mas ele o faz na dinâmica das nossas respostas. Por quê? Ele não pode usar o fulcro irradiador do coração dele para nos atrair de uma forma inconsequente, para que a gente caminhe num impacto que aconteça de fora para dentro. Sem nenhuma intenção, voltamos na limalha, que é um assunto que precisa de ser tratado, pensado, para que a gente não fique na periferia do que foi dito aqui com muita propriedade anteriormente. Então Jesus vai ficar nos atraindo, nos atraindo, nos atraindo. Jesus, Espírito. Não. Jesus, proposta. É diferente. Porque se ele materializasse aqui agora, e com um desejo falasse assim, vinde todos a mim, nós iríamos. Porque o magnetismo dele é irresistível. Vinde! Mas ele não faz assim. Ele se materializa silencioso. Porque a luz dele, ela não pode cegar. A luz dele é posta como um banquete numa mesa, para que nós, quanto discípulos, possamos captar, perceber e, ao mesmo tempo, movimentar intimamente para fazer, porque é assim que você vai crescer. Ele fala para você toda hora, como fala para mim. Vinde a mim, que eu vos aliviarei.
mas tomai sobre vós o meu jugo. O jugo dele é um jugo que conjuga sabedoria e amor. Você compreendendo o motivo do seu sofrimento, em sintonia com o sentimento verdadeiro, que são expressões de um amor punjante, pulsante, você se revigora. E você passa a trabalhar o seu sofrimento de uma forma diferente. Os teus empecilhos, as tuas dificuldades, não como algo trevoso. Eu sou sofredor. Ai de mim, pobre não tem direito. Eu nasci para sofrer. Ao discurso do jovem, ninguém merece. Tudo muda. Porque você começa a perceber que é exatamente vencendo é que tu se agiganta. É aprendendo a resolver que você fica craque na matemática. Entendeu? E os meninos de hoje, papai, me empresta a calculadora. Eu tô destroçando todas lá de casa. Porque calculadora eu fui mexer com elas com muito tempo que eu já sabia fazer conta de cabeça. Minha filha, olha aqui, 6 vezes 6. Você não consegue enxergar isso? Não, papai, eu tenho que escrever. Então escreva 78 mil vezes, até você fixar um caractere. Agora, a calculadora, não. Você não quer exercitar o seu pensamento? A sua inteligência? Como que você pode crescer em virtude com uma vida simples, fácil? Como, meu amigo? É no tombo. É no tombo que o Marco Aurélio tomou um tombinho outro dia, coitado, que até quebrou o óculos. Aí ele falou que o pior da queda não foi ter machucado, foi ter que comprar outro óculos. É caindo que se aprende a soerguer, meu amigo. Ok? É caindo que você começa a observar que tu pisou em falso. Agora, por que escolhestes pisar em falso? Acreditou na falácia? Na ilusão? Só que fala-se para os filhos, que os nossos pais falaram para nós, e a gente repete a história, e acaba que ninguém aprendeu a história. Você não vai fazer com que o outro faça do jeito que você quer. Você não pode tirar do outro a oportunidade de se agigantar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, isso nós temos certeza. Mas você sabe o que Jesus espera e por isso ele está aqui conosco? Você está vendo ele? Não, mas eu estou sentindo. Você está sentindo? Não me deixa mentir sozinho. Você está sentindo? Quem aqui não sentiu quando eu contei a história do leite? Que não estava no script. Mas os espíritos pediram que eu contasse. Porque eu tenho que ser didático. Eu vou ficar lendo o texto para vocês, para fazer vocês pensarem, interpretar a letra. Isso você faz em casa. Nós estamos aqui porque precisamos de sentir a vida. E a história do leite, ela tem aspectos, e eu vou apenas citar 2, porque existem outros, que podem ser extremamente importantes para a gente entender o que é a luz do mundo.
O indivíduo estava perdido. Ele precisava de quê? Referência. Ele precisava de orientação. Quem está perdido precisa de norteamento. Não é verdade? Mas ele também, além de perdido, ele estava péssimo pelo sentimento. Ok? A vida dele estava sem sentido. Então você pode estar perdido por conta de orientação, como você pode estar um vazio, no seu íntimo, está faltando tudo. Por isso é que o indivíduo chega no ápice de querer tirar a própria vida. Isso está definindo que ele está enfermo. E se ele não entender isso, ele vai continuar fazendo besteira. Nós todos estamos aqui exatamente porque precisamos de um sentido na vida. Nós precisamos de uma orientação na vida. O leite foi um recurso que a espiritualidade utilizou para fazer com que o indivíduo focasse a atenção dele num ponto objetivo. Compra o leite. Agora vira à direita, vira à esquerda. Aguça a sua percepção, meu filho. Você está procurando Deus? Vamos juntos. Ele deu o leite. O Senhor agradeceu dizendo que estava pedindo o leite. Naquele momento, acendeu luz dos dois lados, ou dos três lados. O moço que recebeu o leite, dos 4 lados. Da mulher que foi entregar o leite, 5 lados. Do menino que bebeu o leite. Mas assim, da espiritualidade que o indivíduo atendeu o convite, compra o leite. Porque tem muita gente falando para você comprar leite. Mas você não compra leite. Você está preso. Você continua perdido. Costuma até estar frequentando o centro espírita, mas está perdido. Quando ele entendeu que Deus está na vida dele, na realidade, esse versículo se torna exuberante, porque é o que Jesus quer. Ele não fica esperando. Vânia, seu nome? Seu nome? Rosana. Rosana, ele não fica esperando que você reconheça que ele é a luz do mundo. Jesus espera que você perceba essa luz dentro do seu coração. Porque, na realidade, Jesus se torna a luz do mundo de uma forma exuberante quando o discípulo percebe que ele também é a luz do mundo. Nós estamos lendo um texto de João no capítulo 8. E nós vamos, então, nesse contexto, trazer o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 14, quando Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, versículo 12, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Então, Jesus está dizendo que é a luz do mundo. Os discípulos, ele está dizendo que são luzes do mundo. E João, o evangelista, na sua primeira epístola, escreve: Deus é luz. Deus é luz. E nele não há treva. Nele é verdade. Então, ele está o tempo todo propondo para nós uma reflexão muito séria. Muito mais do que histórica ou de reconhecimento, de afirmativa, de lógica de texto literário, que os exegetas, os teólogos discutem e defendem teses há milênios, graças a Deus, porque por isso preservaram o Evangelho. Mas agora, nós espíritas agradecemos os teólogos e precisamos de valorizar uma teologia que se chama vivência. Por isso é que o apóstolo Tiago escreve na sua epístola que a fé sem obras é morta, Rosângela, é morta.
Ah, então tá bom, Carlos Alberto, que dia que tem campanha do quilo na FEAC? Eu falei assim, ô, minha filha, procura outro centro espírita. Mas por quê? Porque a FEAC a gente não faz. Ah, mas vocês não têm campanha do quilo? Não. Qual a tarefa assistencial que vocês têm? Não, de promoção, assistência social, nós não temos. Nós, inclusive, convidamos as pessoas a praticarem essas tarefas em outras casas espíritas, que são irmãs. Mas essa casa, a nossa FEAC, ela tem um objetivo básico. Nos convidar a refletir na importância da educação espiritual. Para que a gente possa, de uma forma consciente, responsável e objetiva, chegar na condição de você, meu amigo, sair daqui dizendo assim, obrigado, meu Deus, porque eu tenho certeza que eu sou luz. Agora, afirmam os entendidos, existem vários tipos de luzes. Vários. Então, Jesus faz uma alertiva. Cuidado, para que a luz que há em ti não sejais treva. Opa, aqui está dizendo outra coisa. Porque as expressões do nosso sentimento irradiam luzes. Então, na hora que tu está xingando, irado, você pode saber que você está soltando luz também. Você está soltando, porque nós temos que entender a luz, nós temos que entender a matéria, nós temos que entender a energia, o que o nosso espírito propõe. Qual é o resultado das suas expressões, da sua elaboração mental? Você é feliz ou você é infeliz de acordo com o que você produz, e não o que o outro te oferece. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Olha que beleza. Ah, então tá bom, Casal Alberto, fechado. Vou seguir Jesus. Beleza, mas o que é seguir Jesus? Uai, é simples. Só ir no centro, fazer prece, né? Falar que eu sou religioso, ou ir à missa, comungar, não é? Confessar. Não é isso. Ah, então tá bom, seguir os exemplos dele. Fechado, beleza. Mas como é que é seguir os exemplos dele? Aí é que mora a questão. Porque, no fundo, ele se torna um modelo, um referencial. Kardec deixa isso claro para nós, com a espiritualidade, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Referencial. Para que você possa, neste referencial, entender que você precisa de qualificar a sua vida, ok? Beleza. Agora, você não pode esquecer que o exemplo dele irradia. É conquista dele. E o jeito que ele fez, de acordo com o potencial dele. E ele quer dizer para você, para mim, para todos nós, no convite que ele faz, para que sejamos discípulos dele, siga-me. O siga-me estou indo adiante, venha comigo. Mas você tem que compreender que a forma de fazer, o jeito, a circunstância, toda terá uma coloração chamada você, e não a dele. Deu aí? O caminho, você constrói. Ninguém constrói para você. Ele não vai realizar, Jesus, o mestre, o que te compete, meu amigo. Você vai, a duras provas, você vai aprender isto. E quanto mais você fizer, e ter a resposta em nível do seu coração, você deixa de andar nas trevas. Você deixa de ter dúvida. Você deixa de ter medo. Você adquire autoconfiança. Aí a sua luz vai se qualificando cada vez mais. Hoje, o jeito que você tem para auxiliar o semelhante vai ser a base para um jeito
mais qualificado de auxiliar o semelhante amanhã. Compreendeu, meu amigo? Então, vamos refletir sobre a importância nesse momento em que o Senhor da vida está dizendo para cada um de nós: vinde a mim. Saia de você mesmo. Passe pelos obstáculos. Acredite que você poderá vencê-los de acordo com a sua fé, com a sua capacidade de investir, com a sua dedicação. E com essa administração que nós precisamos de arregimentar para não permitir que as forças das trevas sobreponham, dificultem, nos desviem do caminho. Vou fazer uma pergunta que vocês, aqueles que estão conosco há mais tempo aí, já ouviram várias vezes. Por que você conseguiu vir aqui hoje? Teve companheiros aqui que vieram na FIAC a primeira vez. Me disseram, puxa, tive muitas dificuldades. Eu fiquei quase 1 hora rodando ali, aqui nas adjacências, sem acertar o ponto. Mas, nossa, conseguimos. Aí, na hora que desceram as escadas, eu os recebi, e aí eu disse para eles, vocês chegaram na hora certa. Não, nem mais, nem menos. Agora, independente da casuística, eu gostaria de dizer que o que foi mais importante foi a determinação que vocês tiveram de chegar aqui. Mais importante do que vocês encontraram aqui. Eu não tenho dúvida disso. Ou seja, para que você vença o seu limite, para que você passe por cima disso que está te assolando, te dilacerando, é dessa maneira, meu amigo. Ir até o fim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele está dizendo para nós, sintonize no bem. Sintonize no bem. Na hora da briga, silencia. Na hora da disputa, respira fundo. Na hora da sintonia trevosa, que te pega muitas vezes, você sozinho lá no quarto, de uma hora para outra vem aquela onda mental como se fosse um tsunami. Já aconteceu com alguém aqui? Se não, me deixe aqui mentindo sozinho. Meu Deus, de onde que surgiu isso? Ah, se eu puder! Aí eu conto a história daquela companheira. Era dia 25 anos do casamento dela. Aí ela, hoje, vou fazer um jantar, o maridão, aquela coisa toda, e etc. E ela foi o dia inteiro preparando, arrumou a casa, e etc. Aí ela foi fazer o jantar. Aí ela fazendo o jantar lá, de repente ela está mexendo no arroz. Vocês já torraram arroz? Demora um pouquinho. Aí ela torrando o arroz, cada vez que ela rodava a colher, né, aí vinha uma onda mental que dizia assim, mas será que ele vai lembrar? Aí ela rodava, você acha que ele anda meio esquecido. E ela rodando, torrando o arroz. Olha, eu tenho para mim que ele não vai nem aparecer. E aí ela rodando a colher, torrando o arroz e aquela coisa. Olha, você já observou que ele anda assim meio desligado da família? E ela torrando o arroz e a onda, e ela conversando. Na cabeça dela era uma viagem na maionese, né? Porque ela não estava seguindo Jesus, e se não seguir Jesus, anda em treva mesmo, e o arroz vai ficando preto, porque ela perde até a condição de avaliar se está no ponto, tem que parar e jogar água no arroz, e aquela coisa toda, eu sei que o arroz ficou pronto. E na hora, e ela assim, já enraivecida, continuava arrumando as coisas e tal, e mais para frente, eu falei assim, pois é, agora você já prestou atenção que ele anda realmente assim, completamente ausente de casa?
E ela, aquela coisa toda, e aí o vulcão, né, o Vesúvio já estava preparando, né, para entrar em erupção. Eu falei assim, pois é, agora você já prestou atenção na secretária dele? Você já viu como é que ela anda? O perfume, as roupinhas, aquela coisa toda, e ela naquela coisa toda. E o danado, né, e ele do lado de lá, trabalhando, todo focado. Aí resolveu passar no salão, fazer o cabelo, fazer a barba, e ia comprar as rosas. Aí o trânsito, linha vermelha, né, porque eles falam que é linha verde, mas o trânsito todo complicado. E ela na casa dela, com aquele monólogo, né, aquele monólogo com a luz, eis que chegou o momento que ele tinha marcado às 8, né, 8h15, 8h20. Eu não te falei, ele está com a outra, por isso que ele está atrasado. E eu acho que ele nem dorme em casa. E nesse momento, eis que entra o amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, com um buquê de rosas, coitado. A panela de arroz levou-o para o pronto-socorro. E ele cheio de amor para dar para a esposa. O foco era abrir a sintonia para a treva. É a mente vazia que se torna o território do diabo. A vida está assim, batendo na porta de todo mundo. Ondas, pressões, dificuldades. E nós sempre com aquela bela desculpa. Deus espera. Na hora certa eu vou no centro. Quem sabe um dia eu ajudo lá na campanha. E o tempo vai passando. E nós vamos esquecendo de observar que os sinais que o cristianismo aponta para nós é para que a gente possa voltar para os tempos de Jesus na história e tentar empreender uma caminhada aqui agora, dentro desse grande movimento da sociedade, dessas dificuldades, desses conflitos, dessas batalhas, e entender o que Emmanuel nos disse no início. Cristianizar a nós mesmos. Fazer da nossa vida um manancial de simplicidade. Trabalhar os aspectos da mais profunda solidariedade. Aprender a renunciar sem cobrar, sem exigir que o outro diga para você muito obrigado. Pagamentos de louvores, nada disso. O momento, queridos amigos, é de você aprender, como todos nós precisamos, que a cristianização ela precisa de passar pela crucificação pessoal. E esse é o ponto que nós temos a maior dificuldade. Porque nós queremos cristianizar, porque é maravilhoso. Isso eu estou falando para um grupo que se reuniu no sábado à tarde, num seminário que envolve o tema evangelho. Porque pode ser que em outro público eu não ia falar isso. Porque alguns têm dúvida. Será que é isso mesmo que eu quero? Eu estou apostando que todos aqui querem. Aí a gente estuda Kardec, aí a gente lê Emmanuel, André Luiz, aí a gente vai assistir palestra, aí a gente vai participar das campanhas, do quilo, do passe, do hospital, do asilo, da creche. Aí você participa do atendimento fraterno na casa espírita. Aí a gente faz amizade no centro e é tão bom. Quantos amigos que a gente faz no movimento espírita. E, puxa, as respostas são tão contundentes, tão verdadeiras, tão materializadas, que a gente fala assim, puxa, eu procurei isso a vida toda, poxa, eu estou encontrando isso na casa espírita, as pessoas não estão olhando para que tipo de roupa que eu estou vindo com ela. Tem uma companheira que virou para mim e disse, Alberto, você está fazendo palestra com essa camisa, ela está furada. Tem 3 meses que eu estou para te falar, mas eu estava sem coragem. Eu falei assim, minha filha, por que você não falou? Ah, não, porque aqui é fraternidade. Aí eu falei assim, olha que mundo diferente, que legal. Pelo menos a conversa, porque feio ficou, né?
Como diz os jovens, que eu paguei mico, eu paguei. Né? Eu estava boco-moco e não sabia. Demodei e não sabia. Aí, continuando, que legal o movimento espírita. Mas aí chega um momento que é esse trabalho de cristianismo, nós vamos ter que passar pelas pegadas do mestre que envolve a crucificação. Esse é o momento que nós vamos dizer realmente se nós estamos no projeto. Deu aí? Captou? O médico diz para você assim, o diagnóstico é esse. O marido disse, estou indo embora. A esposa, não quero mais a responsabilidade. O filho, não gosto de você, minha mãe. Não quero você, papai. O emprego foi embora. A bolsa esvaziou. O testemunho, a dúvida, o conflito. É o momento que passa a humanidade. E nós vamos ser visitados por esses testemunhos. E talvez nós chegamos agora no ponto, vamos dizer assim, crucial do nosso encontro. É o momento da gente dizer, Senhor, Tu és a luz do mundo mesmo. Me ajude para que a minha luz possa brilhar. Não me abandone, porque eu vou até o fim. E o que nós estamos vendo na prática, eu vou falar quanto respostas de 30 anos de movimento espírita que nós temos. Participando das mais variadas instituições, desde das pequenininhas até as federativas. O que nós estamos vendo, na realidade, nesse momento, nos deixa assustados. Porque na hora do testemunho, nós estamos vendo muitos amigos de outrora que davam belos recados, faziam tarefas maravilhosas, abandonando o barco. Pelo desespero, pelo medo, pela dúvida. E como o Afonso falou no primeiro momento, como que eu posso fechar o centro espírita na hora da guerra? Na hora do despreparo geral? Não se renda aos seus problemas. Curva-se, se coloque de joelhos dizendo, Senhor, me dê mais serviço. Porque fora do trabalho não há salvação. Casalberto, você errou, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Pois é, caríssimos amigos, não fiquem na letra. Kardec estava dizendo, aliás, foi Paulo de Tarso, em conjunto com João Batista, que disseram, fora do trabalho, você não vai conquistar. Você não se fortalece. E o trabalho, no nosso caso espírita, nós não podemos abrir mão das nossas reuniões. Não abra mão das suas reuniões. Que seja uma vez por semana, mas é lá que você vai se fortalecer. Para os dramas da família, as dificuldades que você tem ao longo da semana. Não abra mão. Médium, como que tu quer equilíbrio, segurança mediúnica, sem lidar com seus potenciais medianímicos, sem contato com os espíritos superiores e com os espíritos em sofrimento, é ali que tu vai fazer brilhar a luz do Cristo. É ali que tem vida.
Como que o médico pode ser feliz longe do hospital? Não é que ele vai ficar feliz vendo o sofrimento dos outros, mas é exercitando o sacerdócio dele como professor na escola, como a costureira lá na costura, a cozinheira na cozinha. Como que você pode se encontrar e, ao mesmo tempo, se fortalecer longe do que te engrandece? Caso aberto, mas eu já estou numa idade. Para de falar em idade, para de justificar que não dá, que o filho, a mulher, etc. Gente, você só vai encontrar sentido fazendo o bem. Você só será um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom isso, um bom aquilo, em sintonia com Cristo. E ele, Jesus, que é mestre, vós me chamais mestre, dizeis bem, porque eu sou. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13. Ele é mestre. E ele reconhece que ele é mestre. E ele quer que nós nos tornemos mestres. Exatamente no que você faz. E você só vai se tornar um mestre na carpintaria, como ele simbolicamente viveu, tratando com a madeira rústica e aprendendo a lidar com a instrumentalidade, que é os teus potenciais, como filho de Deus. Por mais que milhões e milhões de seres precisam de seguir Jesus como aquele mestre que vai resolver, que vai promover milagres, nós, como espíritas, precisamos de entender que a doutrina espírita tem um papel de não mais apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus, o líder das nações. A doutrina espírita propõe que nós possamos sentir Jesus como uma luz que está dentro de nós, não está lá fora. Você não precisa de vir em a FEAC, que é o seu centro, a sua igreja, para ter contato com Ele. Como define Emmanuel, um dia os livros não mais vão existir. O que vai ficar é a certeza, é o contato, é a comunhão, é o sagrado. É esse ser espiritual que é você, que nasceu para brilhar. Certa feita, Caetano Veloso escreveu numa música que o homem nasceu para brilhar e não para morrer de fome. Eu costumo brincar, um dia eu vou conversar com o Caetano lá no plano espiritual, que aqui deve ser meio difícil, marcar agenda com ele. Mas no plano espiritual eu acho que é fácil. Caetano, você estudava evangelho? Ou foi mediunidade? Porque médio ele é. Ou foi mediunidade? Eu posso arriscar que foi mediunidade. Porque a gente aprende no evangelho que Jesus é o pão da vida. Aqueles que se alimentam desse pão não morrem de fome. Diga-se de passagem, passam a oferecer a luz da vida. Por isso você nasceu para brilhar, como uma estrela que desce do zimbório necessitada da treva da terra. Pois aqui é que essa luz se agiganta. Não é nas esferas longínquas. Portanto, agora nos compete, com muito carinho, com muita alegria e com muita esperança, encerrarmos as nossas atividades de uma forma, primeiro, a agradecer a espiritualidade pela presença, pelo encontro, pela organização, por tudo que eles nos proporcionaram. Mas agradecer também pelos fatores que foram dinamizados nessa tarde, que eu não tenho dúvida de que as famílias aqui representadas receberam ósculos de bênçãos. Eu não tenho dúvida disso. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam à distância, pela internet, através da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita,
da TV Nova Luz. Gostaria de agradecer a todos nesse momento que nós entendemos chegar como um ponto irradiador que pode significar recursos para as nossas decisões objetivas, certas e eficientes, para a mudança que é necessária ser empreendida na intimidade do coração. Jesus nos aguarda na intimidade, sim, como promessa na essência do nosso trabalho. Valorize. E quando se sentir como um barco numa tempestade, perdendo o norte, não se esqueça da oração, que é uma bússola-luz. Não esqueça que você está sendo tutelado por entidades maravilhosas que nos acompanham e nos fortalecem nesses instantes. E não se esqueça de que nós reencarnamos com a promessa do Senhor, com o nosso comprometimento de nos tornarmos viajantes vitoriosos. Não tenhamos dúvida disso. E eu gostaria de, nesses momentos finais, fazer uma leitura de uma mensagem que nos foi endereçada por um espírito muito amigo do nosso coração, que nós temos profunda reverência e que nos brindou com essa mensagem há algumas semanas atrás, e por orientação da coordenação espiritual, nós vamos fazer a leitura dela, porque, diga-se de passagem, hoje nós vivemos um encontro com amigos de Brasília, e uma médium lá da Comunhão Espírita de Brasília recebeu uma página idêntica a essa que foi psicografada aqui na nossa casa e também assinada pelo nosso querido Arnaldo Rocha. Alma que Jesus possa continuar abençoando para que ela continue nos ajudando nos nossos empreendimentos futuros. Ele diz assim: gratidão. O verbo de grande valia no momento de transformação terrena é o da gratidão. Agradecer é alargar a alma. Agradecer é ser humilde para poder reconhecer a verdade, sem interferências e trocas. Agradecer é saber ceder, sem a necessidade de agradar, sem a necessidade do reconhecimento que destrói a intenção da alma. Agradecer é saber admirar no outro aquilo que já temos dentro de nós. Agradecer é uma grande oração de compaixão e sabedoria entre passados indefinidos. Agradecer é deixar o rio correr para a fonte, para o horizonte que o espera. Agradecer é renascer em vida e se permitir uma renovação íntima. Agradecer é elevar o pensamento e reconhecer a imagem de Cristo como espelho de uma alma pura e cristalina. Agradecer é um verbo no infinitivo que nos torna dignos de sermos filhos, obreiros do bem, caminhando sempre em direção da luz. Agradecer é amar sem pedir perdão. É escutar com o coração. É saber que tudo que se passa é traçado pelos planos espirituais. E acreditar sem precisar de provas concretas desse direcionamento. Agradecer é reconhecer dentro de si a melodia de mais pura luz que edifica um homem em seu trabalho na grande lavoura do Mestre Jesus. O agradecimento é uma obra-prima do mais puro valor, que transmite ao próprio ser
emanações de paz e serenidade. Sejamos amigos, humildes, para aprendermos a nossa maior e melhor missão na jornada terrena: aprender a agradecer por tudo, por todos, pelos amores, pelas dores, pelas alegrias, pelos infortúnios. O agradecimento é o rejunte que a alma precisa para conseguir solidificar a sabedoria com as asas do amor. Eternos abraços. E não poderia, nesse momento, deixar de também agradecer por esta oportunidade de, mais uma vez, contribuir com o trabalho desta nobre e humilde casa, do amigo singelo Arnaldo Rocha. E nesses agradecimentos ao nosso querido Naldinho, que se faz presente nessa tarde conosco, e tantos outros benfeitores espirituais que nos brindaram, nós gostaríamos de desejar a vocês muita paz. Agradecemos pela presença de todos e já inaugurando o convite para que estejam conosco em outras oportunidades. Que Maria Santíssima, nossa veleira do bem, possa nesse momento envolver ao Instituto Sagrado da nossa família. E assim, só me resta dizer muito obrigado. Até a próxima. Que assim seja. Nos despedimos também dos nossos irmãos da TV Nova Luz, dos amigos da Rádio Brasil Espírita e os membros da Rede Amigo Espírita, que nesse momento estamos concluindo ou apertando cada vez mais os nossos laços de profunda amizade e respeito. Até a próxima. Valeu. Um beijo na alma de todos. Que assim seja.